Segundo a lenda grega, o fogo passou ao domínio do homem quando o herói mítico Prometeu, campeão da humanidade, roubou a brasa de Zeus. O fogo manteve os humanos aquecidos, cozinhou sua comida e foi uma ferramenta poderosa e indispensável que moldou grandes civilizações, inaugurando uma nova era de desenvolvimento na história. Por sua devoção à humanidade, Prometeu foi duramente punido. De acordo com a lenda, hoje, ainda como um castigo, o fogo escapa do controle humano, tirando a vida de muitas pessoas e causando enormes prejuízos patrimoniais e ambientais. Também foi usado para forjar armas, trazendo guerra e miséria para muitos. Da Idade da Pedra à Era Industrial, os humanos dependeram do fogo, mas a ciência do século XX nos deu uma nova chama, a ciência nuclear. Como o fogo antigo, essa ferramenta fantástica abriu as portas para infindáveis progressos e também horrores. Sendo assim, vamos entender melhor o poder do átomo? Os átomos de alguns elementos químicos têm a propriedade de converter massa em energia através de reações nucleares. Einstein provou esse princípio, demonstrado por sua famosa equação E igual a mc². O processo ocorre espontaneamente em alguns elementos, com núcleos atômicos instáveis devido à sua grande massa, mas em outros precisa ser estimulado por técnicas específicas. Energia nuclear é a energia liberada em uma reação nuclear, que pode ser por fissão ou fusão. Quando liberada, emite radiação e calor, que é usado para realizar trabalho. Uma vez confirmada a existência da energia nuclear, restava descobrir como usá-la. A maneira de liberar essa energia é baseada na possibilidade de que o núcleo de um átomo pesado, isto é, com muitos prótons e nêutrons, se parta ou se divida em dois núcleos menores pelo impacto de um nêutron. O núcleo de um átomo pesado, como o de urânio 235, se divide em dois núcleos menores quando atingido por um nêutron, processo conhecido como fissão nuclear. De fato, em toda reação de fissão nuclear, além do núcleo menor, 2 a 3 nêutrons são produzidos como resultado da absorção do nêutron que causou a fissão. Esses nêutrons têm o potencial de atingir outros núcleos de urânio 235 em sucessão, liberando grandes quantidades de calor em uma reação em cadeia. Dessa maneira, a energia que unia esses núcleos menores é liberada, principalmente na forma de calor, energia térmica. A energia por reação nuclear tem altíssima densidade energética. Aproximadamente 10 gramas de pastilha de urânio enriquecido fornecem a energia equivalente a 700 kg de óleo ou 1.200 kg de carvão. O fator de eficiência da energia nuclear chega a 90%, enquanto da solar e eólica é de 29% a 45%. Além disso, o urânio usado em usinas nucleares é um combustível de baixo custo, porque as quantidades exploráveis do mundo são muito grandes e não há risco de desabastecimento no médio prazo. O Brasil também domina o ciclo completo de extração, enriquecimento e obtenção de energia a partir do urânio, além de possuir a sexta maior reserva deste elemento no mundo. A maior vantagem ambiental da geração elétrica, obtida através de usinas nucleares, é a não utilização de combustíveis fósseis, evitando o lançamento na atmosfera dos gases responsáveis pelo aumento do aquecimento global e outros produtos tóxicos. Inclusive, usinas nucleares ocupam áreas relativamente pequenas, podem ser instaladas próximas aos centros consumidores e não dependem de fatores como chuvas regulares ou ventos fortes constantes para o seu funcionamento. Mas bem, como funciona uma usina nuclear? A fissão de átomos de urânio nas hastes abastecidas com o elemento combustível aquece a água, que passa pelo reator a 320 graus Celsius. Para não ferver, o que geralmente acontece a 100 graus Celsius, essa água é mantida a uma pressão 157 vezes maior que a pressão atmosférica. O gerador de vapor troca calor entre a água do primeiro circuito e a água do segundo circuito, que são independentes uma da outra. Por meio dessa troca de calor, a água do circuito secundário se transforma em vapor e aciona uma turbina a 1800 RPM, que por sua vez aciona um gerador. Esse vapor, após impulsionar a turbina, passa por um condensador, onde é resfriado pela água do mar, introduzida por um terceiro circuito independente. A presença desses 3 loops impede que a água que passa pelo reator entre em contato com outros sistemas.
Dessa forma, uma usina nuclear oferece elevado grau de proteção, pois funciona com sistemas de segurança redundantes e independentes, quando tecnicamente somente um seria necessário. Um dos impactos ambientais mais conhecidos dessas usinas é o lixo radioativo, que pode causar mutações e até morte, e precisa de armazenamento específico para não contaminar pessoas e ecossistemas. Além disso, o impacto da explosão de uma usina nuclear é catastrófico, como aconteceu em Chernobyl em 1986 e Fukushima em 2011. Por outro lado, esse tipo de energia carrega outros problemas pouco comentados. Alguns cientistas se pronunciam a favor da energia nuclear pelo potencial de substituir os combustíveis fósseis, numa perspectiva de não produzir gases de efeito estufa, mas apenas em uma das etapas de produção, durante a reação nuclear propriamente dita, que não são produzidos tais gases. Em todo o processo, mineração, moagem, enriquecimento, construção de reatores, gestão de resíduos e outros, eles estão presentes. Quanto de gás é liberado em todo o processo? Aí é que está o problema. Os estudos divergem muito e raros avaliam da extração até o depósito de subprodutos. Além disso, mesmo que em menor proporção que outras fontes alternativas, ela também é suscetível a variações do clima. Em verões quentes, muitas usinas são desligadas ou retiradas completamente da rede, já que o resfriamento dos reatores não é garantido pelo baixo nível dos rios. Há impactos no descarte da água, pois enormes quantidades de água quente são despejadas em rios adjacentes ou no oceano, o que pode prejudicar a vida aquática. A construção de usinas nucleares é até 5 vezes mais demorada que outras, então o cronograma deve ser considerado. Diante dessas contradições, fica a pergunta: energia nuclear, sim ou não? Queremos uma solução simples e imediata, mas essas não existem. A crise climática exige uma resposta rápida e eficaz para salvar nossa própria existência. Ambientalistas prestigiados como James Lovelock, autor da famosa teoria de Gaia, além de vários engenheiros e ativistas, são unânimes em declarar que não se pode abdicar dessa matriz energética se pretendemos reduzir os riscos do aquecimento global e de outros problemas relacionados a ele. Com tanta complexidade, mais investimentos tecnológicos e logísticos, pesquisas e debates na área são necessários, além da indispensável construção de soluções energéticas que neguem os modelos capitalista e colonialista e se baseiem numa nova organização radical da sociedade em suas esferas fundamentais de produção e consumo. Em resumo, em novos valores desde a raiz. No mito grego, quando Prometeu roubou o fogo dos deuses, houve consequências não intencionais. Ele acreditava que estava dando aos humanos uma ferramenta que apenas tornaria suas vidas melhores em todos os sentidos. Mas tecnologias poderosas devem ser usadas com responsabilidade. Dar o dom do fogo aos humanos também significava dar aos humanos uma escolha moral, usar essa poderosa ferramenta para o bem ou o mal. O nosso instinto como cientistas é seguir em frente, avançar rapidamente, cruzar limites, mas é importante refletir sobre a nossa história. Costumamos nos esquecer que toda grande organização, governo ou megacorporação privada responsável por crimes contra a humanidade também eram compostas por cientistas brilhantes, pessoas que começaram suas carreiras com o mesmo potencial ilimitado que nós. O potencial pode às vezes ser perigoso. Pastilhas de urânio têm o potencial para iluminar cidades inteiras de forma barata e relativamente limpa, ou para fazer artefatos militares, bombas nucleares e gerar grande devastação ambiental. Mas todos nós somos sujeitos da história. Sendo assim, devemos acreditar e trabalhar ativamente para que o enorme poder do átomo seja cada vez mais canalizado em conquistas humanitárias grandiosas. Muito obrigado.